Mateus 10, versículos 34 em diante. Todos acharam? Vamos ver, o texto diz assim: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, direção e favor, para que possamos em nome de Jesus nos deleitar em tua presença, sermos edificados por meio da tua palavra, fortalecidos aqui nessa noite, instruídos, repreendidos por meio dessa palavra, para que possamos em nome de Jesus viver de acordo com o teu querer. Pai amado, tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós essa noite, individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, faltas, falhas, tudo aquilo que temos feito, Senhor, contrário à tua vontade. Pai amado, nós te pedimos perdão. Oramos e repreendemos em nome de Jesus tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, Senhor, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, apenas para nos situarmos novamente, caso você tenha esquecido, caso você não tenha estado conosco aqui nos últimos 2 domingos, nós estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E esse capítulo, então, nos traz um sermão de Jesus. Nós falamos que ele é uma espécie de um sermão de ordenação, onde Jesus fala aos seus discípulos, buscando, então, encorajá-los, prepará-los para a obra a qual o Senhor estava os enviando. Ao que parece, o Senhor os manda em uma espécie de teste, né? Depois de estarem caminhando com Jesus ao longo já do seu ministério, Jesus quer enviá-los para que eles sejam testados, provados, possam experimentar daquilo que já estavam vendo, já estavam contemplando, mas agora eles precisam também começar a experimentar aquilo para o qual o Senhor os está ensinando, os está instruindo. E aí nós vimos nesse capítulo, no início dele, a escolha dos apóstolos, né? Jesus escolhe os 12, dá a eles algumas primeiras instruções, os comissionando, os direcionando para aquilo que eles deviam fazer. Nós vimos no último culto também as advertências de Jesus a eles e também os encorajamentos de Jesus aos seus discípulos. Por consequência, né, como discípulos do Senhor hoje, aqueles que creem, que servem ao Senhor, também podem ter esses textos como encorajamento, como instrução, como advertência, como ensino para nós nos tempos de hoje também. Mas, bom, nos versículos que nós lemos agora, né, no dia de hoje, nós veremos então as palavras de Jesus acerca de outros 2 tópicos. Primeiro, a renúncia necessária àqueles que são seus discípulos, aqueles que o amam,
ou aqueles que querem viver de acordo com a sua vontade, e também as recompensas garantidas, não apenas a esses que os servem, mas também àqueles que servem os que servem o Senhor. Então são esses dois tópicos que nós trataremos aqui nessa noite. Bom, o primeiro trecho aí do versículo 34 até o versículo 39, justamente vai nos mostrar acerca dessas renúncias necessárias à vida daqueles que servem o Senhor. No culto passado, os últimos versículos aí, 32 e 33, Jesus nos deixou claro que o nosso dever de renunciarmos às nossas próprias vidas por amor ao seu nome. E que se assim o fizermos, nós teremos garantido um futuro, de grande honra, de grande felicidade, por termos confessado Cristo diante dos homens. Versículo 32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós vimos então que é nosso dever, meus irmãos, não apenas crer em Cristo, mas também professar essa fé, sofrendo por Ele, quando isso nos for exigido. Nós temos essa responsabilidade, então, nós temos esse dever, não é apenas crer, mas é confessar o seu nome, é professar essa fé, é estarmos firmes, é demonstrarmos isso por meio da nossa vida. É exigido de nós, então, que servimos ao Senhor, que dizemos amá-lo, que entregamos as nossas vidas, que fomos batizados. É exigido de nós, então, que nós possamos ter toda essa entrega e toda essa dedicação a Ele. Principalmente, meus irmãos, quando estivermos diante dos outros, quando for exigido de nós realmente demonstrar isso por meio das nossas atitudes. Então chegamos aos versículos 34 aí, até o 36, onde Jesus fala: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Meus irmãos, embora servir a Cristo possa nos expor à reprovação e aos problemas agora, nós seremos abundantemente recompensados diante do Senhor por tudo isso na ressurreição dos justos. E nós temos então que ter essa plena confiança, que será a nossa honra e a nossa felicidade indescritível ouvir Cristo dizer: eu o confessarei diante do Pai. Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, nós somos pecadores. O nosso coração aqui se volta contra o nosso Senhor por conta dos nossos pecados todos os dias. Mas a palavra então nos mostra que aqueles que creem, e não apenas creem, mas vivem as renúncias necessárias que advêm dessa crença, receberão então essa honra de serem confessados diante do Pai pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É uma honra, meus irmãos, então, que nós não merecemos, mas que ela vem diante de todo esse contexto que nós encontramos aqui nesse mundo, onde muitas vezes o que nós teremos da parte dos homens é reprovação, onde muitas vezes nos pegaremos diante de questões onde não poderemos, então, verdadeiramente ter alguma paz com esse mundo sem considerar aquilo que nós temos vivido com o Senhor Jesus. Esse texto ele fala exatamente acerca disso, e a figura então que Jesus usa aqui é uma figura muito forte, a figura da família. Ele diz: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada.
Que paz é essa, então, que o Senhor Jesus Cristo está falando? Ele que é o príncipe da paz. Como assim, então, agora ele diz, não pensem que vim trazer paz à terra. Jesus está falando que ele não veio trazer uma paz a qualquer custo. A paz dos negócios desse mundo, das negociatas desse mundo. A paz da normalidade institucional, como às vezes nós vemos. Tá tudo bem. Exemplo do nosso país. Legislativo, judiciário, executivo, tá tudo bem, tá todo mundo em paz. Mas à custa de que há uma relativa paz? À custa de negociatas? À custa de propinas? De pagamentos? De aceitar coisas erradas? De fechar os olhos? Ou de autorizar aquilo que é errado? Essa paz, meus irmãos, que o mundo muitas vezes propõe, uma paz de uma aceitação daquilo que é errado. Não é essa paz a qualquer custo que Jesus propõe. Não é essa paz a qualquer custo que Jesus vem trazer a nós. Então, por isso ele diz aqui que ele não veio trazer paz, mas espada. Porque se a paz desse mundo é à custa da aceitação daquilo que é errado, se a paz desse mundo é à custa da aceitação daquilo que é imoral, daquilo que é escândalo, daquilo que é erro, daquilo que é pecado, não é essa paz que Jesus veio trazer. E nós precisamos então ter essa consciência de que muitas vezes estaremos expostos então a situações onde uma possível paz virá da aceitação daquilo que é errado, ou, em última instância, da negação do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa semana, mataram um irmão nosso. Você não conhece, eu não o conhecia. Mas eu achei numa página missionária no Instagram, que eu sigo, chama One Passion Mission. Você procura lá. Eles fazem trabalhos missionários e ajudam muitos missionários e cuidam também da igreja perseguida. O irmão nosso, temente ao Senhor, empresário do Paquistão, se não me falha a memória, foi morto, apedrejado na rua por muitas pessoas. A denúncia contra ele, a denúncia de que ele estava profanando as divindades locais ao confessar Cristo como Senhor e Salvador. Foi morto, apedrejado, o seu negócio todo destruído, familiares que também estão com a saúde comprometida porque foram agredidos. Mas você não pensa que, de repente, numa situação como essa, seria muito fácil dizer assim, não, é mentira isso, eu não creio em Cristo. Essa denúncia foi equivocada. E aí esse homem encontraria ali uma paz diante daqueles homens, que o deixaria que ele continuasse o seu negócio, deixaria que ele continuasse com a sua própria vida, e supostamente ele poderia voltar para dentro de casa e continuar vivendo a sua vida como um cristão, com aparente normalidade, com tudo, entre aspas, em paz, com aqueles homens. Mas não dá, meus irmãos. Esse homem certamente entendeu o que esse texto quer dizer, porque Jesus disse, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que Jesus faz aqui, ele usa talvez os exemplos mais difíceis para nós de considerar alguém como oposição, que são os da nossa própria casa, os da nossa própria família, a quem, em geral, recorremos à procura de afago, cuidado, abraço, amor, carinho, ajuda.
Jesus deixa claro que até com esses é possível que haja espada, é possível que haja luta, é possível que haja confronto. Por quê, meus irmãos? Simplesmente porque não podemos negar a nossa fé. O que Jesus está apresentando aqui aos seus discípulos é que é preciso a nós ter uma consciência de que há os perigos desse mundo em confessar o nome de Cristo. Mas talvez precisamos entender também que é perigoso a nós que nós neguemos ou rejeitemos o nome do Senhor Jesus Cristo diante dos homens, porque o risco para nós é sermos negados diante do Pai no grande dia. Se há um risco para nós, ou há vários riscos para nós, diante desse mundo, confessarmos o nome de Cristo, certamente há um risco muito maior para nós sermos negados diante do Pai nos céus, no grande dia do Senhor. O que o Senhor fez aqui, meus irmãos, foi dar aos seus discípulos uma condição de preparação para os sofrimentos que Cristo chamou para que fosse assim. Os seguidores do Senhor Jesus Cristo são chamados a sofrerem. Veja aí o versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O Senhor Jesus, na sua imensa sabedoria, apresenta aqui uma forma dos seus discípulos pensarem nas situações mais extremas que eles poderiam viver por amor ao seu nome. Percebam, meus irmãos, vamos exemplificar isso aqui, para talvez a gente conseguisse se aproximar um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nós, homens, nós não hesitamos, por exemplo, diante das dificuldades que surgem na nossa profissão. É verdade? Chegue amanhã na sua empresa e de repente encontre a meta mais robusta, o problema mais difícil, a situação em que você vai precisar se relacionar ou encarar alguém com quem você não gostaria de se relacionar ou encarar. E sabe o que vai acontecer? Certamente nós não hesitaremos em encarar essas dificuldades. Nós não hesitaremos. Eu fui no supermercado aqui de São Luís, não pode dizer o nome mais agora porque está gravando. E aí estava lá no supermercado, eu só vejo o cara assim, falando assim com a Neuza, assim, no setor de hortifruti. Ah, esse fulano de tal, o dono do supermercado, por isso que ele está milionário, paga uma mixaria pra gente. Eu não sei que contexto ele começou essa história. Aí fica assim, paga uma mixaria pra gente e tá aí, milionário. Eu fiquei pensando, o que esse cara faz aqui domingo, hein? Domingo. Ele está com raiva do serviço. Ele está chateado que o quanto ele ganha não é o suficiente. Deve estar chateado que, sei lá, de repente está até querendo tomar as brejas e estava lá domingo. E está chateado porque o dono da empresa ganha muito dinheiro. Ele não teve a capacidade de ter a ideia do negócio, ele não teve a coragem de começar um negócio, ele não encarou o caminho que o cara encarou para chegar até lá. Mas ele está chateado porque o cara tem muito dinheiro. Mas por que ele está lá? Porque, de alguma forma, ele considera que é pior não estar lá. De alguma forma, ele considera que, ainda que esteja ali maldizendo quanto ele ganha, de alguma forma ele considera que ele precisa disso. Aí ele está lá, se submetendo na cabeça dele a uma escravidão.
ele está lá se submetendo a ganhar pouco, a um sofrimento, a uma humilhação, que é o dono da empresa ganhar muito e ele não ganhar muito. Então ele se submete a tudo isso. Por quê? Porque ele considera que o que ele vai ganhar financeiramente, ainda assim, é relevante, é importante. Aí ele está lá. Nós somos assim. De uma forma ou de outra, em algum momento ou outro, nós somos assim. Nós nos dedicamos àquilo que nós consideramos que nos dará algum ganho, ainda que os sofrimentos em geral sejam muitas vezes grandes. Amanhã é segunda, é aquele dia que todo mundo diz, queria dormir mais, queria ficar mais aqui, queria, sabe? Se chover, melhor ainda. Mais difícil ainda de sair de casa. Para quem estuda, aquela luta, tem que ir, só vou porque a mamãe me obriga, só vou porque hoje é prova, porque é trabalho. Aí vai aquele sofrimento. Mas a gente vai lá e se esforça, porque queremos, em última análise, alguma recompensa. Nós queremos ser recompensados, por mais árduo que seja. É por isso que a gente vai. Dizem por aí, né? Ninguém gosta de trabalhar, a gente gosta de salário. É dia 5, é o dia 10, é o dia 20, né? É a semana, quem recebe por semana. É o Pix na conta, quem ganha em cada venda. É isso que a gente gosta. Trabalhar, ninguém gosta. Então nós gostamos, queremos, esperamos, é a recompensa. Agora, perceba na nossa profissão de fé, diante do Senhor Jesus, nós sequer somos merecedores, meus irmãos, das recompensas. Nós não merecemos as recompensas. E porque não merecemos as recompensas, nós devemos então dar uma atenção prioritária aos interesses de Cristo em relação aos nossos. Então olha como muda o aspecto. Eu não mereço a recompensa. E se eu não mereço, eu tenho que considerar se quer receber. É um trabalho, entre aspas, gratuito. Então, se eu não vou receber, se eu não sou digno de uma recompensa, a única coisa que me fará estar ali é o interesse do meu Senhor. Então, servir a Cristo é, antes de tudo, estar atento aos interesses do Senhor. E é por isso que muita gente volta atrás. É por isso que muita gente chuta o balde. É por isso que é mais fácil a gente largar o ministério do que largar o emprego. É mais fácil, não tem burocracia, não tem papel para assinar, não tem exame demissional. Quando muita gente diz assim, pastor, não estou mais afinando, não estou bem, não estou legal, estou precisando de um tempo para mim, vou para as Maldivas, qualquer coisa. É muito fácil, meus irmãos. É muito fácil. Quero deixar de caminhar com Cristo. O que eu posso fazer? Domingo que vem eu não apareço mais na igreja. Essa semana eu não leio mais minha Bíblia. Eu não oro mais. Eu não tenho mais responsabilidade de dar testemunho perante as pessoas. Parece que é só ganho. Não tem mais que aguentar gente chato, crente chato, liderado mala, líder mala. Eu não tenho mais que aguentar isso. Semana que vem eu não preciso mais disso. Então, meus irmãos, olha como é diferente. É por isso que o chamado para seguir Jesus, nós precisamos então sermos encorajados por Ele, porque é muito mais fácil de abandonar. É muito mais fácil de deixar. É muito mais fácil.
Para nós é. Então o Senhor nos encoraja. Não é encorajador pensar que seja o que for que nós viermos a sofrer, perder ou abandonar por Cristo, nós não estaremos fazendo um mau negócio? Ainda considerando aqui essa figura do ganho do negócio. Ora, quando a palavra nos apresenta aqui que, embora não tenhamos direito, embora não sejamos merecedores da recompensa, ainda assim o Senhor nos dá ganhos. Seremos reconhecidos diante do Pai. Não teremos o nosso nome negado diante dele. Seremos lembrados por ele. Isso precisa nos encorajar. Mas só vai encorajar aqueles que realmente têm o coração no Senhor. Aqueles que têm o coração no Senhor serão encorajados por isso. Por aquilo que está por vir, por aquilo que vamos receber, mesmo sem merecer. E a única condição para isso é: devemos preferir o Cristo. A nossa preferência tem que ser o Senhor. Devemos preferir o Cristo, primeiro, aos nossos relacionamentos mais próximos, aos mais queridos da nossa vida. Pai, mãe, filhos. Jesus vem mais uma vez com isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então nós devemos preferir o Cristo, até mesmo aos nossos relacionamentos mais próximos, mais íntimos, mais queridos. Jesus deve ser preferido, amém? Um casamento, por exemplo, ame seu esposo, ame a sua esposa, mas nenhum dos dois pauta o casamento. Quem pauta o casamento é o Senhor. A gente pode até falar no sentido de, como é que eu posso dizer? É comum a gente dizer assim, olha, eu vivo por ele, eu vivo por ela. No sentido romântico, é essa palavra que eu queria falar. Eu vivo por ele, eu vivo por ela. No sentido romântico a gente pode falar isso. No sentido espiritual, não. A minha vida não é pautada pela minha esposa. A vida da esposa não é pautada pelo marido. Mesma coisa, pais com filhos, filhos com pais. Sua vida não é pautada pelos seus filhos. Eu vivo pelos meus filhos. No sentido romântico também, a gente pode até usar essa expressão. Mas no sentido espiritual, isso não pode ser uma verdade. Eu vivo pelos meus pais. Romântico, sim. Espiritual, não. Nós vivemos, meus irmãos, e devemos viver por Cristo, pelo nosso Senhor. Ele, meus irmãos, então guia a nossa vida. Eu amo os meus filhos. Mas os meus filhos estão distantes dos caminhos do Senhor. Estão distantes de Deus. E agora eles querem que eu corrobore com o pecado deles. Eu vivo por Cristo. Então eu não corroboro com o pecado deles. Meu filho não ama o Senhor. Eu amo meu filho. Agora meu filho, ele arranjou uma namorada e ele quer passar a dormir com a namorada em casa. Aí tem pai que vai dizer assim, é melhor eu dormir lá em casa do que dormir na rua. Não, é melhor eu dormir na rua do que eu corroborar com o pecado dele. Porque ele está escolhendo o pecado. Se não foi falta de instrução, se não foi falta de ensino bíblico, se não foi falta de amor, se não tem sido falta de um pai, de uma mãe que ensina, instrui nos caminhos do Senhor, durma na rua. Mas não vou corroborar com o seu pecado. Esposo com a esposa, esposa com o esposo.
A gente não corrobora, meus irmãos, com o pecado. A gente não participa. A gente não é parte. Só porque ama o outro. Porque o amor ao Senhor tem que ser maior. Jesus é bem claro aqui em suas palavras. Se amar qualquer um desses mais do que a mim, não é digno de mim. Os filhos devem amar os pais devem amar os filhos. Mas se os amarem mais do que a Cristo, não serão dignos dele. Entende isso? Isso é um confronto para nós. Devemos preferir Cristo. Devemos preferir Cristo em lugar da nossa comodidade e da nossa segurança. O texto segue. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O termo cruz aqui, entre várias coisas, vai apontar justamente a essa comodidade nossa, de todos os dias. O que é mais fácil? Caminhar na rua, livre, desembaraçado, sem levar um peso ou carregando um peso? Livre é melhor, não é? O que é melhor? Carregar uma sacola com meio quilo ou carregar uma cruz com 100 quilos? O que tem menor peso é melhor. Por isso as palavras de Jesus, e aqui pelo menos no Evangelho de Mateus, é a primeira vez que Jesus utiliza a palavra cruz, que os seus discípulos ainda nem sabem que ele será entregue numa cruz. Mas Jesus justamente usa a expressão porque na mentalidade deles, dentro daquela cultura ali imersa na política romana, o peso da cruz já era reconhecido como algo extremamente cruel. Eles já sabiam. Pessoas condenadas à cruz eram as pessoas condenadas ao pior tipo de morte. Mas nem todos eram obrigados a carregar a cruz. E Jesus aqui certamente já apontava para a sua morte, ou para o tipo da sua morte. Muitos eram levados até o lugar e pregados na cruz. Jesus diz que não carregar a cruz não é digno de mim. Ou seja, não apenas ser pregado na cruz, mas carregar a cruz. Ou seja, é um peso muito maior. O que Jesus quer confrontar aqui é justamente, meus irmãos, esse nosso desejo por comodidade, por segurança. Porque é muito fácil servir a Cristo quando isso é feito em uma redoma segura. É o que nós vivemos em geral aqui no nosso país. Na maior parte do tempo, nós estamos seguros. Nós podemos chegar daqui a pouco em casa, postar um versículo na nossa rede social. Nós não vamos amanhecer com alguém arrombando a porta da nossa casa e nos agredindo sem a gente ver de onde está vindo pau, pedra, faca. Isso não vai acontecer conosco, pelo menos por hora. Não está acontecendo. Então a gente vive de uma forma cômoda demais. O que Jesus quer nos alertar é: deixem o comodismo de vocês, ou estejam preparados para abandonar esse comodismo. Estejam preparados para abandonar o conforto de vocês. Tomem a sua cruz. Tomem sobre vocês aquilo que é desconfortável para me seguir. Tomem sobre vocês aquilo que é pesado. Tomem sobre vocês aquilo que deixará vocês fora da zona de conforto, deixará vocês realmente colocados em uma condição de contrição diante de mim. Entendam isso, vocês precisam aceitar, porque quem não fizer isso não é digno de mim. Ao tomar então a nossa cruz, nós devemos seguir Jesus, que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, não é apenas carregar a cruz, não é deixar a cruz atrás, como quem traz ela arrastada, tomar sobre si, no alto,
sem nenhuma facilidade, nós carregamos. Arrastar é uma coisa, carregar sobre nós é outra coisa, é bem mais difícil. Carregue a sua cruz, tome a sua cruz e siga Jesus, ou seja, siga o seu exemplo. Em outras palavras, siga Jesus, embora isso possa causar a você todo um desconforto. Siga Jesus, embora isso possa causar a você toda pressão. Siga Jesus, embora isso possa causar a você todo confronto social, humano. Siga Jesus. No trabalho, na escola, na faculdade. Siga Jesus. Nas perguntas que vão nos fazer, siga Jesus, siga o exemplo dele. Nós temos um exemplo, que é Jesus, que não negou a cruz, que não olhou para trás, que não hesitou, que foi fiel até a morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Então nós temos o exemplo de quem não deixou, de quem não abandonou. Agora, meus irmãos, mais uma vez nós fazemos uma reflexão, assim como fizemos no culto passado. Será que nós, que por qualquer coisa, nos travamos, paramos? Será que nós estamos prontos a seguir Jesus, embora isso nos cause desconforto? Estamos prontos a carregar uma cruz desconfortável para pagar o preço realmente de viver de acordo com o ensino que Ele nos deu, viver esse discipulado verdadeiro que o Senhor nos dá por meio da sua palavra? Será que nós estamos prontos? A gente que chove mais grosso, a gente já fica assim, será que eu vou hoje? Será que a gente está pronto? Que se a gente se pegar diante de situações em que a gente se sente só, isso nos desconforta, é difícil. Mas será que a gente vai além? Se formos só nós, se muitas pessoas começarem a abandonar o Evangelho, será que nós estamos prontos a continuar servindo nosso Senhor? Se for aprovado nas leis, se as leis do nosso país começarem a ser contra o nosso Senhor, nós seremos contra a lei dos homens? Será que nós levaremos ao pé da letra, quando a palavra nos diz que importa mais servir a Deus do que aos homens? Nós que gostamos de conforto. Gente, a gente gosta tanto de conforto que tem o efeito manada, acho que eu já falei uma vez sobre isso. Tem vários quiosques de lanche. A gente chega lá na praça, tem vários. A gente olha assim, tem um que está mais lotado. Aí diz, eu vou lá, porque esse aqui deve ser o mais gostoso, né? Tá cheio de gente lá. Eu topo esperar 1 hora lá, mas eu não vou nesse aqui, porque esse aqui parece ser mais gostoso. A gente gosta tanto de conforto que até nisso a gente diz, eu não vou ser o diferentão, o estranhão que está indo naqueles outros, deve ser tudo ruim, esse aqui é o bom. Para você ver como nas coisas mais simples da vida, nós preferimos o conforto. Imagine se pessoas começaram a dar para trás, negam o nome do Senhor, negam o Evangelho. Se começam a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Oh, meus irmãos, a tendência é que isso aumente dia após dia. Será que nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Suportar todas as pressões como Ele fez? Será? Os seus apóstolos o abandonaram, o deixaram.
Foi levado a um julgamento injusto, condenado a uma morte injusta. Sofreu pressão física e, ao que tudo indica, parece que toda essa pressão anterior à sua morte fosse uma tentativa, que se mostrou no final frustrada, de que ele abandonasse a cruz. O que Satanás queria de Jesus era que ele descesse da cruz. E bastaria que Jesus descesse da cruz para que nós descêssemos à morte e ao inferno para sempre. Mas ele foi fiel até a morte. Será que nós estamos prontos a seguir os passos de Jesus? Bom, nós devemos apenas preferir a Cristo. Preferir a Cristo diante dos nossos relacionamentos, do nosso comodismo, preferir a Cristo até a nós mesmos. Versículo 39. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Nós precisamos preferir Jesus até a nós mesmos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, sonhos. Meus irmãos, a gente pede que o Senhor abençoe os nossos sonhos, os nossos planos. Mas se o Senhor tiver planos para nós contrários aos nossos planos, será que nós estamos dispostos? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Porque quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Encontrar a vida aqui, segundo Jesus, seria um encontrar a vida sem Ele. Quem encontra a sua vida sem Ele, a está perdendo. Mas quem perde a sua vida pelos padrões desse mundo, por causa de Cristo, está ganhando. Esse homem, que sequer era um missionário, era apenas um servo de Deus, empresário na cidade, perdeu a sua vida, mas encontrou o Senhor. Perdeu o seu negócio, mas encontrou o Senhor. Às vezes nós estamos tão presos nas nossas vontades que nós queríamos. Tudo que nós queríamos era um Deus que nos servisse. Senhor, eu quero isso. Eu quero a empresa assim, eu quero o casamento assim, eu quero os meus filhos dessa forma, eu quero conquistar isso, a casa desse jeito, um carro dessa forma. Senhor, eu quero e eu quero. E em muitos lugares se tem corroborado com esse pensamento, se tem ajudado as pessoas a entenderem que são cristãs, esperando um Deus servo, a ponto de fazer segundo o querer deles. De fato, Jesus é um servo, mas é um servo que nos serve segundo o seu querer, que é superior às nossas vontades, que é sempre perfeito, que é sempre bom, que é sempre justo. Agora, quando os nossos corações querem ditar ao Senhor o que Ele deve fazer, os nossos corações são enganosos, perversos. E ainda assim, muitas vezes nós queremos ditar ao Senhor. Por isso o Senhor nos chama a preferir a Cristo até a nós mesmos. Mais uma vez, será que estamos prontos, meus irmãos? Será que estamos prontos? Essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, estava comentando com a Neuza hoje. Cara, pense você que algumas pessoas, a casa molhou toda, perderam móveis, mas a casa ficou de pé. Mas em algumas cidades houve uma devastação, foi um cenário de guerra, é um cenário de guerra. A água veio tão forte que tudo foi destruído, as casas foram derrubadas. E além de serem derrubadas as casas, perderem tudo, as pessoas não têm nada. E elas amanhecem no outro dia sem uma expectativa. E agora, imagine você que tem a sua casa, própria ou alugada, mas você tem suas coisinhas lá. Você sabe onde estão suas coisas. Você vai chegar em casa, você sabe onde está a sua toalha.
Você vai escovar dente, você sabe onde está a sua escova. Imagine você precisar escovar os dentes e não saber se vai escovar, porque precisa que alguém lhe doe uma escova. É dor demais. Agora imagine você que seguir a Cristo é não ter tudo voluntariamente. É não ter tudo de uma forma voluntária, a pontos de, se o Senhor quiser nos pedir, nós o daremos. Nossa casa, daremos a Ele o nosso tempo, daremos a Ele os nossos anos, que a gente tanto almeja ter, sabe, tempo com conquistas. A gente almeja isso. A gente é criança, a gente quer virar adolescente, porque os adolescentes parecem ter mais autonomia. Que você é adolescente, você quer virar jovem, porque parece que o jovem tem dinheiro. Não tem, tá? Mas você é jovem, você quer começar a ter as suas coisas, porque parece que a pessoa que tem as suas coisas ali, tem a sua casa, tem o seu carro, parece que tem mais autonomia. A gente quer conquistar. E aí quando a gente começa a conquistar, a gente quer ter mais anos, porque geralmente a gente conquista a custa de muito trabalho, e porque a gente conquista a custa de muito trabalho, a gente não tem tanto tempo. Então a gente quer aposentar, para quando tiver aposentado, a gente poder ter anos para aproveitar. Só que geralmente quando vem a aposentadoria, a gente vai mais na farmácia comprar remédio. E às vezes não sobra tanto vigor quanto nos anos anteriores. Então a gente quer sempre assim, Senhor, me dá a oportunidade de eu ter mais tempo, proveito. É isso que a gente está correndo atrás. Imagine então que o Senhor diga, me dê o seu tempo, me dê os seus anos, me dê o seu proveito, me dê a sua casa, me dê a sua toalha, me dê a sua escova. Para que você faça a minha vontade. Assim é o Evangelho, meus irmãos. Embora o Senhor possa não exigir de nós, nós precisamos estar prontos. Se Ele exigir amanhã, se Ele nos pedir, se Ele quiser de nós, estaremos prontos? Porque quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Isso é servir a Cristo. Servir a Cristo, meus irmãos, exige renúncias de nós. Por fim, Jesus, tendo feito todo esse sermão, vai concluí-lo apresentando também as recompensas. Certamente não como quem tenta amenizar todo o confronto que ele fez até agora, mas porque ele é gracioso e deseja então recompensar, embora nós não sejamos dignos. Então os versículos 40 a 42 vão nos apresentar exatamente isso. Jesus diz, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Bom, relembre todo o contexto. Jesus chama os seus apóstolos, dá a eles instruções para que eles sejam enviados. E nós vimos em todo esse contexto do capítulo 10 que certamente esses homens estão temerosos, preocupados, certamente se consideram pequenos, então Jesus precisa falar a eles sobre autoridade, certamente tem medo do que vão encontrar, do que vão enfrentar, então Jesus precisa conferir a eles encorajamento, mas ao mesmo tempo Jesus precisa deixar claro a eles que eles vão precisar renunciar muitas coisas, para que possam segui-lo. Então Jesus não esconde deles aquilo que é a verdade, do caminhar com ele, do fazer a vontade dele. Então esse é todo o contexto aqui do capítulo 10. Mas Jesus agora vai dar a eles um alento, um refrigério em seus corações.
quando ele diz: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O próprio Jesus, meus irmãos, abraçou a sua causa com muita dedicação. Como consequência, agora ele se mostra amigo daqueles que se tornam seus amigos. E ele vai recompensar toda a gentileza que em qualquer ocasião alguém conceda então aos seus amigos. Então entenda isso. Jesus foi para nós o maior exemplo de dedicação à sua própria causa. Se queremos segui-lo, vamos ter que ser tão dedicados quanto ele nos ensinou. Vamos ter que nos esforçar, vamos ter que buscar, e ele é a nossa referência. Agora o caminho é árduo, o caminho é complicado, mas Jesus agora nos diz: se alguém receber vocês, vai ser como se recebesse a mim. Olha que coisa alentadora para nós. Se a gente se preocupa conosco, com aquilo que a gente pode vir a sofrer por seguirmos a Jesus, Jesus poderia só dizer assim claramente: olha, eu vou cuidar de vocês. Mas Jesus foi além e disse assim: quem receber vocês, recebe a mim. Em outras palavras, usando as expressões das cartas de Paulo, vocês são embaixadores. Vocês representam a mim. O embaixador em um país, o que ele fala em nome do país. Mas o que ele recebe também, ele recebe como se o país, como se a nação dele recebesse. Quem confronta o embaixador, confronta a sua nação. Quem entra no território da embaixada, entra no território da nação. É por isso que atacar uma embaixada, sequestrar um embaixador, é uma afronta a uma nação. Jesus nos faz embaixadores do seu nome. Quem recebe vocês, recebe a mim. Então isso tem que ser para nós, meus irmãos, motivo de conforto. Embora possamos passar muitas dificuldades na nossa caminhada, certamente o Senhor estará cuidando de nós. E não apenas de nós. Dará uma retribuição àqueles que cuidam de nós por causa do seu nome. E aqui há algumas questões. Primeiro, embora a maioria rejeitasse os seus discípulos, ou até possa nos rejeitar, sempre haverá aqueles que nos receberão. Fique confortável nisso. Você vai pregar a pessoas que não vão escutar? Você vai servir ao Senhor? Vai ter tempos difíceis? Sim. Mas sempre haverá no nosso caminho aqueles que o Senhor colocará para receber o seu Evangelho, cuidar de nós. Sempre, sempre. Prega a palavra. Prega a palavra. Haverá pessoas que vão receber, que serão tocadas, serão transformadas. Alguns não. Faz parte desse processo. Haverá uns que creem, haverá uns que não vão crer. Mas isso então precisa nos confortar. Amém? O problema é que nós somos aqueles que queremos tudo 100%. E às vezes se pregamos o Evangelho e algumas pessoas demonstram talvez não aceitar, a gente fica inquieto com aqueles que não aceitam, aqueles que não creem, que não demonstram um coração aberto. Preocupe-se com aqueles que creem, que amam, que recebem. Façam isso. Para mim é o norteador da minha mente, para que eu possa continuar sem me considerar em algum momento como alguém que, está falhando. Senhor, se houverem poucos, os poucos receberão o melhor que eu puder entregar em Teu nome. O melhor.
Então eu já falei isso aqui para vocês várias vezes. Você não vai chegar aqui, um culto de quarta-feira, por exemplo, que dá poucas pessoas, e vai encontrar o pastor está entregando ali só uma reservinha ali, porque ele sabia que ninguém vinha, então ele foi lá e preparou o pior sermão. Infelizmente, há muitos pastores que fazem isso. O sermão ruim na quarta, o sermão top no domingo, porque domingo a igreja vai lotar. Não. O melhor sermão se vierem os melhores irmãos. O pior se vierem aqueles que não são dizimistas, não são próximos. Não pode. Estou dando um exemplo pastoral aqui, mas isso é da nossa vida. É melhor para o Senhor, para alcançar todas as pessoas, embora alguns não queiram receber. Mas que possamos saber que haverão aqueles que vão receber. Outra coisa que aqui nós tiramos como implicação: Jesus Cristo sempre assume o efeito, o feito daquilo que os seus fiéis estão fazendo. Se eles recebem gentilezas, Jesus recebe as gentilezas. Se eles recebem as maldades, Jesus recebe as maldades. Se for em seu nome. Então a gente precisa distinguir isso. O que fazemos em nome do Senhor, se vivemos a vida para a glória de Deus, se temos feito as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, quando recebemos gentilezas, ao Senhor elas estão sendo dirigidas. Quando recebemos maldade, ao Senhor elas estão sendo dirigidas. Então, quando o irmão morre apedrejado, martirizado, é como se atacassem ao próprio Senhor Jesus. Mas quando somos cuidados, abraçados, recebemos gentilezas porque servimos ao Senhor, o Senhor recebe aquilo como para Ele. Que coisa maravilhosa. Somos embaixadores de Cristo. E aí o terceiro ponto aqui é que, embora, meus irmãos, a bondade feita aos discípulos nunca seja tão pequena, ou seja, tudo aquilo que os discípulos do Senhor recebem nunca é pequeno, o Senhor nos mostra que, ainda que seja apenas um copo com água fria, dada aos seus pequenos, ela será aceita. Olha o que o texto diz. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Que maravilha. E isso aqui, eu posso até desdobrar isso aqui em outras implicações, como nós podemos ser graciosos, generosos para o Senhor sem grandes posses, desde que estejamos fazendo para o Senhor, por meio dos seus servos, mas para o Senhor. Então não precisa ter muito. Quando você cuida de alguém que serve ao Senhor, quando você se preocupa com alguém, ora por alguém. E nas palavras de Jesus, se você der um copo com água fria a alguém, você está servindo ao Senhor. Se podemos mais, façamos mais. Mas se o que temos, se o que podemos é aquilo, se são as nossas poucas moedas, né? Isso é reconhecido diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque, sabe, nesse mundo aqui, não é assim. A gente não é reconhecido com pouco, em praticamente nada. Nada. Um dia eu vi um jogador de basquete, acho que era basquete, um videozinho, um corte na internet, em que o repórter questionou o seu fracasso, que ele estaria fracassando no ano ou nos últimos anos. E ele falou assim, o Jordan jogou, se não me falha a memória, 16 ligas, 16 anos.
E ele ganhou 6. Ele falou, você vai dizer que ele é um fracassado? Se eu não ganhei hoje, mas eu ganhei outro, se eu ganhar amanhã, eu serei um fracassado porque eu não ganhei hoje? Então ele questionava isso, que a mentalidade desse mundo é que se a gente não entrega muito, a gente é fracasso. Ah, você só cuida dos seus filhos, você é uma fracassada. Vida bacana é aquela que é uma alta executiva, que está sempre na rua, que está pilhada, que está tomando remédio para dormir, para bater suas altas metas, que não consegue acompanhar os seus filhos. Essa é sucesso. Se você só cuida dos seus filhos, você é fracassado. Então, a mentalidade desse mundo é uma mentalidade corrompida. São apenas alguns exemplos aqui, mas só para você entender, a mentalidade desse mundo é uma mentalidade corrompida. Para Jesus, meus irmãos, coisas pequenas, feitas com amor, ao seu nome, até aqueles que o servem serão recebidos por Ele. E que maravilha saber que o Senhor, não porque é pouco, mas porque é feito com amor, com dedicação para Ele, Ele recebe da nossa parte. Isso é maravilhoso. Então, colocar o café à mesa aos filhos todos os dias, por amor ao nome do Senhor, é uma coisa que glorifica Ele. E se a gente pensar um pouco mais nisso, o quanto isso pode fortalecer e edificar a nossa vida, os nossos ministérios. Eu vi um vídeo hoje de um bombeiro, ele nem é mais bombeiro, ele é líder de uma ONG, está lá no Rio Grande do Sul também. E aí um trecho do vídeo ele fala assim, olha, quando você olha o bombeiro lá no quartel, que ele está malhando, para ele ter um condicionamento físico, ele não está fazendo aquilo ali por ele. Ele está fazendo aquilo pela vida daquelas pessoas que um dia vão precisar dele, que ele esteja bem condicionado. Então ninguém merece policial barrigudo. E a gente tem, né? É triste essas coisas. Porque a ideia é, eles precisam estar bem condicionados para servir. Então, olha como muda a nossa concepção do que é entregar o melhor ao Senhor quando a gente começa a entender essas coisas. Aí, pais, se vocês conseguem dar, ou se esforçam em dar estrutura, direção e ensino aos filhos de vocês, até colocar um café na xícara para que eles tomem aquele café e possam sair para servir, ou ir à igreja, ou serem edificados naquele dia. Um versículo que você entregue é para o Senhor. E será recebido pelo Senhor. Você consegue entender isso? Muda a nossa concepção, sabe, do que é servir a Deus. Bom, a bondade para os discípulos de Cristo só será aceita se elas forem feitas considerando a pessoa de Cristo. Então, o texto diz, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aqui tem um parênteses bom aqui para a gente. Não é porque você fez para alguém pelo seu talento individual, mas por aquilo que ele é em Cristo. Ou não é aquilo que você recebeu pela sua aparência, ou pelo seu desenvolvimento pessoal, pela sua força, ou pelo seu conhecimento, mas é por aquilo que você aparenta da pessoa de Cristo. Ali haverá uma recompensa para quem cuidar das pessoas por isso. Então aqui também tem dois aspectos. Se eu olho para alguém e estou atento e vejo nela a pessoa de Cristo, e eu passo a servi-la, amá-la, cuidar dela, porque ali eu vejo que é alguém que ama Cristo. O Senhor nos dá a garantia de uma recompensa. Por outro lado, se eu sou alguém que sirvo a Cristo, e alguém vem e dá a mim esse cuidado, e faz isso porque o que eu tenho feito reflete a pessoa de Cristo, essa pessoa receberá. E aí eu tenho que tomar cuidado porque de repente o que eu estou recebendo
é pelo meu talento individual, é pela minha expressão pessoal, são pelas minhas conquistas particulares. Então são coisas distintas. É um cuidado que a gente tem que tomar. Que esteja sendo reconhecido em nós Cristo e não nós mesmos. Porque a gente pode achar, estou sendo servido. As pessoas estão preocupadas comigo, ou estão me amando, ou estão, enfim. Mas por causa da minha pessoa, e não porque olham Cristo em mim, aí está errado. Eu estou sofrendo e essa pessoa sofre também. Por fim, meus irmãos, a bondade feita aos ministros de Cristo não apenas será aceita, mas ela será ricamente recompensada. O texto diz: eu as asseguro que não perderá a sua recompensa. Ainda que não seja nesse tempo, meus irmãos, ainda que seja no porvir, o Senhor assegura a recompensa àqueles que fazem a bondade aos que servem ao Senhor. Então, se nós somos ministros de Cristo, embaixadores do seu nome, aqueles que trazem alguma bondade a nós, receberão a sua recompensa, uma rica recompensa garantida pelo Senhor. E mais uma vez, meus irmãos, Ele não precisaria fazer isso, mas pela sua graça Ele faz. E Ele quer nos mostrar esse cuidado com aqueles que o servem e o amam. Imagine se você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, se aqueles que cuidarem de você, que amarem você, que causarem a você algo bom, levarem bondade à sua vida, serão recompensados, meus irmãos. Imagine nós, se servirmos ao Senhor, se permanecermos fiéis, se vivermos uma vida em retidão, muito mais, meus irmãos, muito mais o Senhor nos dará. Não porque merecemos, mas porque escolhemos fazer a melhor coisa, servir ao Senhor, apesar das lutas e das dificuldades. Isso é dizendo a você que talvez se pegue algumas vezes desencorajado em servir a Deus. Em alguns momentos se pegue triste. Em alguns momentos se pegue tentando ou pensando em negociar a sua fé. Fique firme. Permaneça. Olhe para o Senhor. Tome a sua cruz, mas vá atrás de Cristo. Não negocie uma paz do mundo. Não negocie com esse mundo. Ame o Senhor. Que amemos ao Senhor. E encontraremos certamente da sua parte bondade, favor, misericórdia. Nós e aqueles que trouxerem bondade a nós. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar em nome de Jesus.